Aplicações de curto prazo são possíveis? Quais as melhores? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre aplicações de curto prazo. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Poupança. A poupança é uma das opções de investimento mais simples e comuns, especialmente para o curto prazo. Aqui está uma explicação mais detalhada sobre como funciona. O que é poupança? A poupança é uma conta bancária na qual você pode depositar dinheiro e mantê-lo seguro em um banco ou instituição financeira. Essas contas são projetadas principalmente para a economia de curto prazo e para a disponibilidade imediata de fundos quando necessário. Como funciona? Depósito. Você começa abrindo uma conta de poupança em um banco ou instituição financeira. Geralmente não é necessário um depósito mínimo significativo. Taxa de juros. O dinheiro que você deposita em sua conta de poupança ganha juros ao longo do tempo. Os juros são calculados com base na taxa de juros oferecida pelo banco, que é geralmente menor em comparação com outras opções de investimento. Acesso aos fundos. Uma vantagem da poupança é que você pode acessar seu dinheiro a qualquer momento. Isso torna uma opção líquida, o que significa que você pode sacar seu dinheiro sempre que precisar. Segurança. Os depósitos em contas de poupança são geralmente segurados pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, em muitos países, o que significa que seu dinheiro está protegido em caso de falência do banco, até um limite específico. Baixo risco. A poupança é considerada uma opção de baixo risco, porque seu principal é geralmente protegido e os juros são pagos regularmente. Prós e contras. Prós. Segurança. Seu dinheiro está seguro e protegido. Liquidez. Você pode acessar seu dinheiro a qualquer momento. Baixo risco. As taxas de juros geralmente são previsíveis e não sujeitas a grandes flutuações. Fácil de usar. Abrir e gerenciar uma conta de poupança é simples. Contras. Baixo retorno. As taxas de juros em contas de poupança tendem a ser baixas, o que significa que seus ganhos podem ser limitados. Perda para a inflação. Em alguns casos, os ganhos da poupança podem não acompanhar a taxa de inflação, o que significa que seu dinheiro pode perder poder de compra ao longo do tempo. No geral, a poupança é uma escolha sólida para fundos de emergência e economias de curto prazo devido à sua segurança e liquidez. No entanto, se você deseja obter retornos significativos sobre seu investimento, pode ser necessário considerar opções de investimento mais arriscadas, como ações ou títulos, especialmente para objetivos financeiros de longo prazo. Certificados de depósito (CDs). Os certificados de depósito (CDs) são uma opção de investimento de baixo risco adequada para o curto prazo. Eles funcionam da seguinte forma. O que são CDs? Um certificado de depósito (CD) é um produto de investimento oferecido por bancos e instituições financeiras. É uma espécie de contrato em que você concorda em depositar uma quantia específica de dinheiro por um período de tempo predeterminado, chamado de prazo. Em troca, o banco paga juros sobre o valor depositado, geralmente a uma taxa de juros fixa. Como funcionam? Escolha do CD. Você escolhe o CD que deseja adquirir com base no valor a ser depositado e no prazo de vencimento que melhor atende às suas necessidades financeiras. Depósito. Você deposita o dinheiro na conta do CD. Normalmente é necessário um valor mínimo para abrir um CD, mas esse valor varia de acordo com a instituição financeira. Prazo de vencimento. O CD tem um prazo de vencimento definido, que pode variar de alguns meses a vários anos, dependendo do tipo de CD que você escolher. Durante esse período, o dinheiro fica bloqueado no CD, e você não pode sacá-lo sem penalidades significativas. Taxa de juros. Os CDs geralmente oferecem uma taxa de juros mais alta do que as contas de poupança tradicionais, devido ao compromisso de deixar o dinheiro investido por um período específico.
A taxa de juros é fixa durante todo o prazo do CD, o que significa que seus ganhos são previsíveis. Pagamento de juros. Os juros gerados pelo CD são normalmente pagos periodicamente, seja mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou no vencimento, dependendo das condições estabelecidas pelo banco. Vencimento e resgate. Quando o CD atinge o prazo de vencimento, você tem a opção de resgatar o principal mais os juros acumulados. Se você precisar acessar o dinheiro antes do vencimento, pode fazê-lo, mas geralmente enfrentará penalidades, como a perda de parte dos juros ganhos. Prós e contras. Prós: baixo risco. Os CDs são considerados investimentos de baixo risco, pois seu principal é geralmente protegido pelo FDIC nos Estados Unidos, ou órgãos semelhantes em outros países. Taxas de juros previsíveis. A taxa de juros fixa oferece previsibilidade em relação aos ganhos. Diversificação. Os CDs podem ser usados como parte de uma estratégia de diversificação de portfólio. Contras: baixa liquidez. O dinheiro fica bloqueado no CD até o vencimento, e resgatar antecipadamente pode resultar em penalidades. Retornos relativamente baixos. Os CDs geralmente oferecem taxas de juros mais baixas do que investimentos mais arriscados como ações. Inflação. Em alguns casos, os ganhos dos CDs podem não superar a taxa de inflação, o que significa que o poder de compra do seu dinheiro pode diminuir. Os CDs são adequados para pessoas que desejam preservar seu capital e não precisam de acesso imediato ao dinheiro. São particularmente úteis para economias de curto prazo, como um fundo de emergência, ou para metas financeiras que você planeja alcançar em um prazo específico. Certifique-se de comparar as taxas oferecidas por diferentes bancos e o período de tempo antes de investir em um CD para obter o melhor retorno possível. Fundos do mercado monetário. Os fundos do mercado monetário, também conhecidos como fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em curto prazo (FICFIP), são uma opção de investimento de curto prazo que oferece estabilidade e liquidez. Aqui está uma explicação mais detalhada sobre como funcionam. O que são fundos do mercado monetário? Os fundos do mercado monetário são veículos de investimento coletivo, onde muitos investidores contribuem com seu dinheiro em um fundo comum, que é gerenciado por uma equipe de profissionais de investimento. Esses fundos investem principalmente em instrumentos financeiros de curto prazo, como títulos do governo, títulos corporativos, certificados de depósito bancário, CDBS, e outros ativos de baixo risco. Como funcionam? Contribuição. Você investe seu dinheiro comprando cotas do fundo do mercado monetário. Cada cota representa uma fração de propriedade do fundo. Diversificação. O gestor do fundo diversifica os investimentos em vários ativos de curto prazo, com o objetivo de manter a segurança e a liquidez do fundo. Liquidez. Um dos principais atrativos dos fundos do mercado monetário é a liquidez. Isso significa que você pode resgatar suas cotas a qualquer momento, geralmente sem enfrentar penalidades significativas. Taxa de juros. Os fundos geram renda por meio dos juros e dividendos dos ativos em que investem. A renda é distribuída aos investidores periodicamente. Estabilidade e segurança. Os fundos do mercado monetário são considerados investimentos de baixo risco, uma vez que os ativos subjacentes são geralmente de alta qualidade e curto prazo. No entanto, eles não estão totalmente livres de risco, embora o risco seja mínimo. Taxas de administração. Os fundos cobram uma taxa de administração para cobrir os custos de gestão e administração do fundo. Essa taxa é deduzida automaticamente dos rendimentos do fundo. Prós e contras. Prós: liquidez. Você pode acessar seu dinheiro a qualquer momento sem penalidades significativas. Diversificação. Os gestores do fundo diversificam os investimentos para reduzir o risco. Baixo risco. Os ativos de curto prazo oferecem estabilidade e segurança. Rendimento superior à poupança. Normalmente, os fundos do mercado monetário oferecem taxas de juros mais altas do que as contas de poupança tradicionais. Contras: baixo potencial de retorno. Os rendimentos dos fundos do mercado monetário geralmente são mais baixos do que os de investimentos mais arriscados como ações. Taxas de administração. As taxas de administração podem reduzir seus ganhos.
Sensibilidade às taxas de juros. Os rendimentos dos fundos podem ser afetados negativamente por quedas nas taxas de juros. Os fundos do mercado monetário são uma escolha popular para pessoas que desejam uma opção de investimento de curto prazo que ofereça estabilidade e liquidez. São ideais para dinheiro que você planeja usar em um futuro próximo, como uma reserva de emergência ou uma economia para despesas planejadas. Certifique-se de verificar as taxas de administração e comparar diferentes fundos antes de investir, pois as taxas podem variar e afetar seus retornos. Títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo que permite que os investidores comprem títulos públicos federais diretamente do Tesouro Nacional. Esses títulos são considerados uma opção de investimento de baixo risco e são adequados para investidores de curto, médio e longo prazo. Aqui está uma explicação mais detalhada sobre como funcionam os títulos do Tesouro Direto. O que são títulos do Tesouro Direto? Os títulos do Tesouro Direto são títulos de dívida emitidos pelo governo federal com o objetivo de captar recursos para financiar suas atividades e projetos. Eles são uma forma de empréstimo que os investidores concedem ao governo em troca de juros. Como funcionam? Escolha do título. Existem diferentes tipos de títulos do Tesouro Direto, cada um com características específicas. Alguns exemplos incluem o Tesouro Selic, LFT, o Tesouro Prefixado, LTN, e o Tesouro IPCA mais NTNB. Você escolhe o título que melhor se adapta aos seus objetivos financeiros. Compra. Para investir, você precisa abrir uma conta em uma instituição financeira autorizada a operar com o Tesouro Direto. Através dessa conta, você compra os títulos desejados, indicando o valor a ser investido. Rendimento. Os títulos do Tesouro Direto geram rendimentos de diferentes maneiras, dependendo do tipo de título. Tesouro Selic, LFT, rende de acordo com a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia. É uma opção de baixo risco e mais adequada para o curto prazo. Tesouro Prefixado, LTN, oferece uma taxa de juros fixa definida no momento da compra. É ideal para quem deseja saber exatamente quanto receberá no vencimento. Tesouro IPCA mais NTNB, o rendimento é composto por uma taxa fixa mais a variação da inflação, medida pelo IPCA. É uma opção que ajuda a proteger seu dinheiro contra a inflação. Vencimento. Cada título tem um prazo de vencimento específico, que pode variar de alguns meses a várias décadas. No vencimento, o governo paga o valor nominal do título, mais os juros devidos. Liquidez. Os títulos do Tesouro Direto podem ser vendidos a qualquer momento no mercado secundário. No entanto, o preço de venda pode variar com base nas taxas de juros do mercado, o que pode resultar em ganhos ou perdas. Prós e contras. Prós. Baixo risco. Os títulos públicos federais são considerados investimentos de baixo risco, pois são emitidos pelo governo. Diversificação. Você pode diversificar seu portfólio de investimentos escolhendo diferentes tipos de títulos. Acessibilidade. É possível investir com quantias relativamente baixas, tornando-o acessível para a maioria dos investidores. Contras. Retorno potencialmente menor. Os títulos do Tesouro Direto geralmente oferecem retornos mais baixos em comparação com investimentos de maior risco, como ações. Impostos. Os rendimentos dos títulos estão sujeitos a impostos, e as alíquotas variam de acordo com o prazo de investimento. Os títulos do Tesouro Direto são uma opção sólida para investidores que desejam preservar seu capital e obter retornos previsíveis. Eles são particularmente adequados para metas financeiras de médio e longo prazo, como aposentadoria, compra de imóveis e educação. É importante entender os diferentes tipos de títulos disponíveis e como eles se alinham com seus objetivos antes de investir. Fundos de renda fixa de curto prazo. Os fundos de renda fixa de curto prazo são uma categoria de fundos de investimento que se concentram em investir em ativos de renda fixa, como títulos públicos, títulos privados, certificados de depósito bancário, CDBS, e outros instrumentos financeiros de baixo risco, com prazos mais curtos. Esses fundos são adequados para investidores que desejam preservar seu capital, obter retornos moderados e possuem horizontes de investimento de curto prazo.
Aqui está uma explicação mais detalhada sobre como funcionam os fundos de renda fixa de curto prazo. O que são fundos de renda fixa de curto prazo? Os fundos de renda fixa de curto prazo são veículos de investimento coletivo nos quais os investidores contribuem com seu dinheiro, e o gestor profissional administra os ativos do fundo de acordo com as regras e estratégias definidas. Eles pertencem à categoria de fundos de renda fixa porque investem em ativos que oferecem retornos previsíveis e geralmente têm menor volatilidade em comparação com investimentos de renda variável, como ações. Como funcionam? Escolha do fundo. Existem diferentes fundos de renda fixa de curto prazo disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características e estratégias de investimento. Você escolhe o fundo que melhor atende às suas necessidades e objetivos financeiros. Contribuição para investir: você compra cotas do fundo, e seu dinheiro é combinado com o de outros investidores para formar o patrimônio do fundo. Diversificação: o gestor do fundo investe em uma carteira de ativos de renda fixa, como títulos do governo, títulos corporativos e CDBs, com prazos mais curtos. A diversificação ajuda a reduzir o risco. Rendimento: os fundos de renda fixa de curto prazo geram rendimentos a partir dos juros e ganhos de capital dos ativos subjacentes. Os rendimentos são geralmente distribuídos aos investidores de forma periódica. Liquidez: um dos benefícios dos fundos de renda fixa de curto prazo é a liquidez. Você pode resgatar suas cotas a qualquer momento, embora possa haver um prazo de resgate estabelecido pela instituição gestora. Taxas de administração: os fundos cobram uma taxa de administração para cobrir os custos de gestão e administração do fundo. Essa taxa é deduzida automaticamente dos rendimentos do fundo. Prós e contras. Prós: diversificação. Os fundos oferecem diversificação automática em diferentes ativos de renda fixa. Acessibilidade: é possível investir com quantias relativamente baixas. Liquidez: a maioria dos fundos permite o resgate de cotas a qualquer momento. Baixo risco: os ativos de renda fixa têm menor volatilidade em comparação com ações. Gestão profissional: os fundos são gerenciados por profissionais financeiros que tomam decisões de investimento em seu nome. Contras: retornos potencialmente moderados. Os fundos de renda fixa de curto prazo tendem a oferecer retornos mais baixos do que investimentos mais arriscados como ações. Taxas de administração: as taxas de administração podem afetar seus retornos. Os fundos de renda fixa de curto prazo são adequados para investidores que desejam uma opção de baixo risco para investimentos de curto prazo. Eles são ideais para metas financeiras como acumular dinheiro para um pagamento futuro, como a compra de um carro ou férias, ou para manter uma parte de seu portfólio de investimentos de maneira segura e líquida. Antes de investir em um fundo específico, é importante ler o regulamento do fundo e considerar suas taxas e histórico de desempenho. Nos investimentos de curto prazo, a paciência é a chave para colher os frutos do amanhã. Mantenha-se focado em seus objetivos e escolha sabiamente, pois cada pequena escolha pode levar a grandes conquistas. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!